Muito bem, irmãos, nós estamos aqui para a gravação desse primeiro vídeo e hoje começando pela lição de número 8, que será ministrada no dia 23 de agosto de 2015, aprovados por Deus em Cristo Jesus. Antes de falar diretamente da lição, preciso fazer alguns esclarecimentos que serão importantes para você, professor, ao ministrar a sua aula. Esse trimestre nós estamos tratando a respeito das ordenanças de Cristo nas cartas pastorais, a igreja e o seu testemunho. Então foi um trimestre em que a Casa Publicadora decidiu falar sobre as 3 cartas que Paulo escreveu a Timóteo e Tito e consideradas pela maioria dos estudiosos como cartas pastorais. E elas são assim consideradas porque elas formam uma unidade. O vocabulário, o estilo e o propósito das 3 cartas, eles são muito semelhantes e ninguém questiona essa definição de que essas 3 cartas formam uma unidade e por isso chamada de cartas pastorais. Primeira e segunda Timóteo e a carta a Tito. Então, só para ficar bem assim atual, a lição 1 foi uma lição introdutória. Da lição 2 até a lição 6, nós falamos a respeito da primeira carta de Paulo a Timóteo. Agora, a partir da lição 7, semana passada, até a lição 10, nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. E da lição 11 a 13, nós vamos falar sobre a carta a Tito. Hoje, nós vamos estudar nessa lição que tem por título Aprovados por Deus em Cristo Jesus, o capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ainda um outro esclarecimento. Talvez você pergunte assim, mas essas cartas foram escritas apenas para esses 2 obreiros? Não, claro que não, irmãos. Até porque elas fazem parte do cânon sagrado, fazem parte da Bíblia, e a Bíblia não tem nenhum livro que é dirigido a apenas uma pessoa, claro que não. Mas então a quem é dirigida essas cartas pastorais? Olha, ela é dirigida a ministros e a quem deseja ser ministro, mas também ela é dirigida a toda a igreja. Por quê? Porque a igreja, com os ensinamentos que essas cartas contêm, pode assim avaliar os ministros que a servem. Então, esses assuntos são interessantes para todos os nossos alunos. Não esquecendo nunca que a nossa escola dominical é inclusiva e ela jamais trata algum assunto assim com exclusividade. Não. Todos os assuntos tratados na nossa escola dominical, eles valem para toda a igreja. Muito bem. O objetivo geral dessa lição é contrastar o obreiro aprovado e o vaso de honra com os falsos mestres. Esse é o objetivo geral. Então, o que a gente vai perceber aqui é que Paulo, nessas cartas, ele dá instruções regulamentadoras aos obreiros para que eles trabalhem na igreja local. Ou instruções a respeito de como eles devem trabalhar na igreja local, né? Essas cartas foram escritas na parte final do primeiro século, né? Certamente por volta do ano 64 até o ano 70, foi nesse período que elas foram escritas, e a igreja ainda estava nascente, a igreja não tinha uma estrutura, estava bem no início, e Deus então usou o apóstolo Paulo para instruir os seus obreiros a como agir na igreja local. E como objetivos específicos, nós temos aqui o objetivo do tópico 1, apresentar a pureza e a humildade do obreiro aprovado por Deus. No tópico 2, explicar as expressões vaso de honra e vaso de desonra. E no tópico 3, propor uma postura ministerial equilibrada. Só lembrando que as nossas aulas aqui que a gente vai gravar,
elas serão bem objetivas, realmente só um subsídio que os professores, que pode ser útil para os professores. Não vai ser nada assim muito exaustivo, e a gente quer ir direto ao ponto para ajudar melhor assim os nossos queridos irmãos que militam na escola dominical. Meus irmãos, o tópico 1, obreiros aprovados por Deus, ele tem 3 subpontos. O subponto 1, pregam e ensinam sem engano, pregam com pureza e não buscam a glória de homens. Então, se a gente voltar lá no objetivo específico e observar que o objetivo específico do tópico 1 é apresentar a pureza e a humildade do obreiro aprovado por Deus, e a gente fazer uma conexão do que está propondo o tópico 1 com o título, a gente vai ver que o obreiro aprovado por Deus em Cristo Jesus, que é o nosso título, é aquele obreiro que é puro e humilde no seu trabalho. Então, se a gente seguir um raciocínio lógico, a gente vai ver que para começar a contrastar os verdadeiros dos falsos obreiros, o comentarista das lições nos apresenta aqui então 2 ou 3 características do verdadeiro obreiro. Em primeiro lugar, pregam e ensinam sem engano. Claro, não é possível a gente falar de obreiro legítimo, genuíno, se ele não tem compromisso com a verdade. O nosso primeiro compromisso deve ser com a verdade, que é a palavra de Deus. Os obreiros aprovados pregam e ensinam, sem enganar os seus ouvintes. Paulo estava percebendo na igreja daquela época um número muito grande de obreiros que passaram a ensinar enganando o povo. Por exemplo, como Himeneu e Fileto, que é citado inclusive nessa lição e no capítulo 2 que nós estamos estudando aqui hoje. Quem era Himeneu e Fileto? Eram líderes heréticos que ensinavam com engano o povo. E o que eles ensinavam? Primordialmente, eles ensinavam que a ressurreição do corpo não iria acontecer, que a doutrina da ressurreição era um engano, que a ressurreição que a Bíblia mencionava era uma ressurreição espiritual, mas essa matéria, de maneira nenhuma, ela ressuscitaria. Então a gente vê, eu vou falar aqui no tópico 2, vou falar com mais detalhe, que essa doutrina da ressurreição ela é sobejamente exposta na palavra de Deus, e Paulo chegou a ponto de falar, olha, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Tudo que a gente prega, tudo que a gente creu, cai por terra, porque se Jesus está morto, então a nossa fé está em alguém que está morto, e o morto não tem ação, né? Um morto não faz nada por ninguém. Não, mas a nossa fé está firmada em um Deus que foi homem, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. O subponto 2, os obreiros aprovados por Deus pregam com pureza. Qual que é o sentido que o comentarista quis trazer aqui para a lição? O impuro é o que tem segundos interesses, ou interesses pessoais. Então, pregar com pureza, segundo a visão, tanto de Paulo ao escrever para Timóteo, quanto do comentarista da lição, o querido pastor Elinaldo Renovato, é dizer que quem prega com pureza, prega sem outros interesses. Prega simplesmente com este fino propósito de comunicar as verdades de Deus para os seus ouvintes. Então, esse é o pregador puro, que não quer glória para si, que não quer elogio, que não busca reconhecimento, mas que quer tão somente cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E por fim, o subponto 3, não buscam a glória de homens.
Então, todos os líderes heréticos dos tempos da igreja, e os de hoje também, eles sempre buscam glória pessoal. Sempre querem um destaque, sempre querem um título novo para se fazerem assim diferentes dos demais. Querem ser lembrados, querem que os feitos que Deus faz através deles, ou que, sei lá se é Deus que faz, mas querem que seja veiculado, que seja divulgado. Enfim, Paulo contrasta os obreiros aprovados por Deus dos desaprovados, né, como sendo aqueles que não buscam a glória de homens. Assim a gente encerra o tópico 1. No tópico 2, irmãos, nós temos aqui dois tipos de vasos. Vasos de honra, subponto 1, e vaso de desonra, né, no subponto 2. Então, vamos entender o que Paulo quis dizer com isso aqui. Ele usa uma metáfora para falar da igreja. Então ele chama a igreja de uma casa, de uma grande casa. Então chamar a igreja de grande casa fala da diversidade de pessoas que circulam numa igreja, né? Pessoas de bem, pessoas não tão do bem, pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas. Mas essa diversidade faz Paulo chamar, nessa metáfora que ele criou, da igreja de grande casa. No final do capítulo anterior, ele fala de base, de alicerce. Então ele falou da igreja, mas a sua parte invisível, né? A parte dos princípios, a parte que não é vista pelos homens. Já no início do capítulo 2, ele fala da casa, do prédio, do edifício. Aí sim, já é a parte que todos podem ver, né? E então não tem dúvida, essa metáfora compara a igreja com uma casa. Aí ele continua, numa casa existem vasos, muitos vasos. Vasos de honra, vasos de desonra. Então, vamos esclarecer aqui. Vaso de honra e de desonra são vasos que não é por causa da composição deles, se é de ouro, se é de madeira, se é de feno, se é de barro, não é por isso que eles são de honra ou de desonra. Eles são de honra ou de desonra pelo que eles fazem. Então, lá no tempo antigo, o que eles consideravam vasos de honra? Aqueles que carregavam óleos especiais, aqueles vasos que eram usados para servir o dono da casa. Então eram vasos que, pela utilização que se fazia deles, eles se tornavam vasos de honra. E também vasos de desonra. Então, o que seria um vaso de desonra? Seria porque, como o comentarista até propôs aqui, me permita, eu discordo dele, que vaso de desonra é aquele usado para colocar lixo? Claro que não. Por que é desonroso ser usado para acondicionar lixo, né? Afinal de contas, todos nós produzimos lixo e você não tem que ter um lugar para colocar lixo. Então, não é por isso que é desonroso. Então, por que Paulo fala vasos de honra e vasos de desonra? Porque os de honra estavam limpos, eram sempre limpos. E os de desonra estavam sujos, contaminados. Então, a gente precisa entender essa metáfora, aliás, uma metáfora confusa, né? Não é tão cristalina, assim como no caso da parábola do joio e do trigo, né? Que ali é muito mais, né? Os elementos ficam muito mais claros. No caso dessa metáfora é um pouco confusa, mas é vaso de honra. Não é porque carrega óleo precioso ou carrega água. Não, mas é porque está contaminado com outro produto que não aquela utilização para a qual foi designado. E aí ele destaca como os vasos de honra aqueles que adornavam e adornam a casa de Deus com sua santidade e pureza.
Então tá vendo aí? Não é porque eles são de ouro, de prata, de madeira, não é por isso. É porque eles cumprem o seu papel com pureza, sem mistura. Já por outro lado, o vaso de desonra, que o comentarista faz até uma pergunta aqui, quem são estes? Aí Paulo estava se referindo aos falsos mestres Himeneu e Fileto. Então, como eu já disse, Himeneu e Fileto eram dois líderes hereges lá daqueles tempos que pregavam falso ensino. Diziam que a ressurreição do corpo não aconteceria. Então, irmãos, se você puder, depois você leia lá 1 Coríntios, capítulo 15, me fala a memória, a partir do versículo 12, aí você vai ver que Paulo ele faz uma jogada com seus ouvintes. Ele diz assim, gente, Jesus foi homem e ele morreu. Só que ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, sendo ele a primícia, eu também creio que nós vamos ressuscitar. E por que eu creio que nós vamos ressuscitar? Estou falando assim no popular o que Paulo disse lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Se nós estamos mortos por causa de Adão, então assim, Adão errou e nós morremos. Cristo acertou e nós vivemos. É essa comparação que Paulo faz. Aliás, Paulo é muito brilhante nesses assuntos difíceis, assim, ele sempre tem uma maneira muito típica, né, de explicar questões difíceis. Então vejam só, por Adão nós estamos mortos, por Cristo nós estamos vivos. Então se Cristo, que é esse exemplo, que é esse representante da humanidade que nele crê, ressuscitou dos mortos, o corpo físico dele ressuscitou, então nós também que cremos nele vamos ressuscitar um dia. Ele fala lá para o versículo 19 ou 20, fala, olha, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Isso para dizer exatamente que na era vindoura tem muito mais para todos aqueles que esperam em Cristo Jesus. Himeneu e Fileto eram dois hereges que negavam a realidade da ressurreição do corpo. Então agora, para finalizar o tópico 3, rejeitando as dissensões e questões loucas. Então, vejam só, o objetivo geral, não vamos nos perder, é contrastar o obreiro aprovado do obreiro desaprovado. O obreiro verdadeiro do falso obreiro. O vaso de honra do vaso de desonra. Então, o tópico 3, que tem como objetivo específico propor uma postura ministerial equilibrada, o que ele vem colocar? Rejeitando as dissensões e questões loucas. Vamos no primeiro subponto aqui. Rejeitando questões loucas. O que eram essas questões loucas? Eram as questões levantadas pelos falsos mestres que traziam confusão e não edificavam ninguém. Então é exatamente o que eu acabei de falar do papel de Himeneu e Fileto e também Alexandre, que eram grandes opositores ao verdadeiro evangelho. Então, qual recomendação Paulo dá para o seu obreiro que deve se dedicar e se esmerar para cuidar da igreja local? Qual a recomendação que Paulo dá? Rejeite questões loucas. Ora, irmãos, negar a ressurreição do corpo é tido ainda hoje como uma questão louca. Por quê? Porque nós cremos piamente que Jesus ressuscitou. E não só em Coríntios, mas em Tessalonicenses, o texto ainda é mais claro. Quando diz que aqueles que já dormem no Senhor, né, quando do advento da sua segunda vinda, vão ouvir o som da trombeta e vão levantar dos sepulcros. Está claramente escrito isso na Bíblia, lá em Tessalonicenses. Portanto, essa heresia de que não existe ressurreição é uma questão louca. E qual a recomendação que Paulo dá aos seus obreiros? Rejeite essas questões.
Rejeite essas questões, porque isso não vai produzir nada. E pode ainda confundir e trazer prejuízos maiores, né, para alguém do rebanho. O último parágrafo aqui do primeiro subponto: há em nossos dias diversas novas teologias que precisam ser combatidas pela liderança, pois agridem diretamente a mensagem bíblica. Então, teologias como essas do Cai-Cai, né? As pessoas que são convidadas para ir ao culto, porque ali elas vão cair na presença de Deus. Uma questão louca essa, né? Há pouco tempo atrás virou febre no Brasil aí essa moda do dente de ouro. As pessoas se deslocavam grandes distâncias, saíam aqui de Minas Gerais, iam para Goiás, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para receberem a unção do dente de ouro. É uma coisa absurda, né? São questões loucas tudo isso. Agora, mais próximo de nós aqui, a gente tem a unção do emagrecimento. Então a pessoa vai no trabalho e recebe uma oração e instantaneamente ela perde, né, gordura. São questões loucas, e o que Paulo recomenda é para rejeitar e se afastar dessas questões. O subponto 2: não entrando em contenda, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Por que Paulo recomenda aos seus obreiros a não entrar em contenda? Também pelo mesmo motivo das questões loucas, porque isso não produz nada. Isso só traz desgaste, isso só traz prejuízo. Então, a recomendação dele é: seja manso, apto para ensinar e sofredor. Então, Paulo não estimula, não autoriza os seus obreiros a entrarem em contenda. Aliás, quem entra em contenda, via de regra, é quem não tem argumento. E o obreiro aprovado, aquele obreiro aprovado por Deus, ele deve ser apto para ensinar, deve ser manso, comedido, equilibrado, sem entrar nessas questões, porque assim, nesse caso, ele estaria dando combustível, né, para o contencioso. A conclusão: na administração das igrejas, por vezes, surgem conflitos de ordem espiritual e doutrinária. Por isso, os líderes precisam de preparo bíblico e teológico. Como obreiros aprovados, devem conduzir o rebanho do Senhor. Seja você um vaso de honra na casa de Deus. Então, assim a gente encerra os comentários dessa lição de número 8. E eu quero aproveitar essa conclusão e dizer que nós estamos empenhados para trazer aqui para o nosso ministério um curso de liderança. Vai ser um curso intensivo e a gente quer ver se faz pelo menos com 3 meses. E esse curso visa a preparação dos obreiros para a lida ministerial. A gente entende que é um dever da igreja, um dever nosso preparar os seus obreiros. Muitos deles assumem congregações sem o menor preparo, e nós não queremos continuar cometendo esse erro. E vocês aguardem que, se Deus permitir, a partir de setembro, nós já vamos estar anunciando aí as informações desse curso de liderança que vamos trazer aqui para o nosso Ministério de Vespasiano. Boa noite a todos, a paz do Senhor.